pais, de forma alguma, assim, talvez algumas coisas que eu vou contar aqui, possam parecer até uma desonra para o meu pai, mas são relatos de um comportamento e onde eu entendo hoje, maduro, pai, casado, né, marido, eu entendo que havia talvez explicação para diversas coisas que eu vou contar, mas não é uma desonra para ele. Ele sempre foi um homem íntegro no seu trabalho, na sua conduta, mas dentro de casa, a minha referência como pai rompeu no momento em que eu descobri o adultério, né? E aí, quando eu, jovem, descobri o adultério, eu olhei para aquilo e falei, cara, e agora? Não tem uma referência a mais. Quando eu perdi a referência, eu não tinha uma referência maior. Embora eu tenha sido criado dentro da Igreja Católica, o meu relacionamento com Deus, ele era bastante superficial. Muito temor, respeito, amor a Deus, a crença de que Ele sempre esteve cuidando de mim, isso sim. Mas não havia um relacionamento com Ele. Por quê? Porque eu não conhecia Jesus. E havia uma rejeição, para mim, da figura de Jesus como Filho de Deus. Então, essa personificação do Senhor, Ele ter sido carne, para mim era uma ideia que, não, tem provas de que o cara existiu e coisas assim, sempre um questionamento muito grande. E quando aconteceu essa ruptura na minha paternidade, terrena, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. Cara, até então eu tinha as melhores notas na escola. As melhores mesmo, era sempre, pô, ali 9 e 10. E quando aconteceu isso, cara, o negócio pegou pra mim, aí de alguma forma, eu não sei se eu queria punir meu pai, que sempre se alegrou muito com essa minha performance na escola. Eu virei do avesso, entendeu? Então eu fui pras notas ruins, não as piores, mas, cara, eu larguei mesmo. Eu nunca fui um cara que estudou, sempre prestando atenção na aula, comecei a dormir cada vez mais tarde, sair com amigos que eu não saía antes, fazer coisas que eu não fazia antes. Então lá pelos 15 anos de idade, meu pai ficou um tempo fora, saiu de casa, depois ele voltou e tudo, mas depois dessa. Porque a gente descobriu, eu e minha irmã, esse adultério e tal, que era recorrente, e aí a gente contou pra minha mãe, aí foi uma bagunça em casa, foi muito difícil pra ela, né? Quando a gente apresentou tudo isso pra ela, mas no fim o pai saiu de casa por um tempo, quando ele voltou, eu já tava mais perdidão. E aí eu comecei a usar droga, né? Então, onde é que entrou a droga na minha vida? Cara, uma vez com um primo, fui na casa dele, no carnaval e tal, e os caras passando um prato com cocaína na minha frente ali, eu fiquei assim e tal, daí foi maconha, daí entrou a cocaína na minha vida, e aí ela permaneceu por uns 6 ou 7 anos. E dali, cara, eu abri portas para todas, para experimentar de tudo, né? Então foi é, ácido, êxtase, cogumelo. E aí um dia, cara, vou dar um pulo agora, um salto, né? Meu pai continuou ali, fazendo parte da nossa história e tal. Ele estava junto com a gente. Embora meu pai tenha sido. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho só para falar que ele foi um pai ausente porque estava trabalhando, estava focado em trabalho. Hoje eu entendo que talvez o casamento dele com a minha mãe é viva, meu pai é falecido há 15 anos já, 16 anos. Mas a minha mãe, ela tinha um foco muito nos filhos, entende? Ela era uma excelente, minha mãe até hoje é uma excelente mãe. Mas talvez meu pai tenha sentido a necessidade ali nesses muitos anos de casamento de que minha mãe se dedicasse mais a ele também, né? E tivesse mais tempo com ele e tivesse mais tivesse mais cuidado com o meu pai. E aí talvez ele não fosse para fora de casa buscar o que ele não tinha ali. Cara, independentemente, não sou eu que vou julgar isso, não consigo analisar isso profundamente, porque não tem como ter acesso àquele contexto. De toda forma, cara, ali, naquele processo, eu entendi
que eu não queria aquilo pra mim, um relacionamento onde houvesse adultério, e eu tinha duas escolhas, né? Ou seguir o mesmo caminho ou seguir o caminho inverso. E eu entendi que não queria fazer aquilo. Então, tenho muito prazer em poder dizer isso de boca cheia, que eu nunca traí nenhuma namorada. Eu tive várias namoradas, tive vários relacionamentos e nunca traí. Sempre fui fiel. Eu acho que é por causa disso mesmo, sabe? Aí então vou voltar agora pra parte do ponto aí da ruptura, da questão das drogas, né? Pô, entrei, avacalhou minha vida. Mesmo assim, eu consegui ainda entrar na faculdade. Eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava à tarde, fazia uma outra faculdade à noite, em duas universidades diferentes, numa época bem conturbada assim, estava firmando ainda minha vida adulta, né? Minha maturidade e tal. E aí um dia eu fui para Que você o Mato cursou? Grosso, eu cursei administração, fiz na UEM administração e publicidade no Sesumar. E aí um dia eu fui para o Mato Grosso com uma amiga e tinha um primo que morava para lá. Cara, e a gente foi perto de uma comunidade ali que usava o chá da união do vegetal, que é o ayahuasca, né? O mesmo que é usado nas cerimônias do Santo Daime e tal. E eu tomei aquele chá e eu lembro que eu fiquei assim, cara, eu fiquei numa condição assim extra. Eu não sei nem descrever pra você aonde estava a minha consciência. Eu tomei uma consciência ali, eu tomei uma consciência de natureza muito forte. E aí, cara, eu tava sentado. Eu lembro que até hoje que era logo depois do almoço. E quando eu sentei numa pedra, eu tava num pequeno morro, assim, e consegui enxergar a mata. Meu primo falou assim pra mim: Cara, a gente tá bem no norte, era pra cima de Nova Mutum, lá, bem pra cima de Cuiabá. Ele falou assim: Ali é a floresta amazônica já. Ele tem onça, tem isso, tem aquilo e tal. Eu olhei pra aquilo e falei: Pô, e eu, cara, por conta desse problema, dessa falta de paternidade, essa ruptura que aconteceu, eu virei meio esquerdinha, sabe? Eu fiquei meio querendo romper com o sistema e tal, e queria ir pra Venezuela, cara. Mas o Hugo Chávez, né? Eu queria ir pra lá. Falava, cara, eu quero morar lá, conhecer, pá. Dei essa passeada pela esquerda, entendeu? Legal. Acho legal demais, acho. Eu fui. Não, Necessário. o dia que eu peguei um livro do o Mal pra ler, né? Eu falei, cara, eu vou. Ah, enfim, irmão. Que Dei delícia, essa. brother. Uma história rica, mas assim, você. Só voltando um pouquinho, assim. Você acha que você, em razão de ter perdido a tua plataforma de estabilidade, assim, do pai ideal, você teve que, de algum modo, não é virar adulto, porque a tua neurofisiologia não tá pronta para isso, mas assim, a Andrea diz, minha Andrea, né? Minha mulher, que em razão dos traumas e violências e dificuldades que ela teve que testemunhar na infância dela, ela teve que se tornar adulta aos 7 anos de idade. Você acha que você teve que se tornar adulto aos 13 anos de idade? E aí é uma bagagem muito grande que você não consegue carregar e por isso você desdobrou para esse caminho um pouco de perdição, mas assim, acho que ao longo de tudo que você contou é uma perdição buscando se encontrar, então não é uma perdição desperdiçada, vamos dizer. A gente sempre acha que a grama do outro é mais verde, né? Do vizinho. Mas eu gostaria que a minha história fosse essa, de que eu tivesse me tornado adulto mais cedo. Mas na verdade, o que eu acho que aconteceu comigo foi que a minha maturidade, ela foi prejudicada. Entende? Por Uhum. quê? Porque daí, com a mãe super acolhedora, super protetora, eu acho que daí eu perdi a minha referência, o que era o meu arco para me lançar como flecha. Uhum. Entendeu? Então eu acho que ali, né, foi um momento crucial da minha adolescência, onde meu pai poderia ter dado direção, vai por aqui e tal, tal. Mas a real é que
embora ele fosse um homem super responsável e pudesse suprir a nossa casa muito bem, nunca nos faltou nada, ele talvez também não tivesse essa capacidade ainda como homem. Ele também não era um homem maduro, você entende? Havia nele ainda uma falta de desenvolvimento, e eu creio que seja exatamente o ponto aqui espiritual. Faltava esse desenvolvimento espiritual. E o pai estava buscando, mas buscando assim, de vez em quando, porque a alegria dele era chegar em casa e não ter contato com ninguém, com nada, ir pra frente da televisão e ficar lá, entendeu? Então ele não tinha tempo com a gente. Eu não lembro, cara, de brincar com meu pai. Uhum. Raríssimas Eu ocasiões. também não lembro de brincar muito com o meu, é incrível. E eu acho que você fala uma coisa interessante, no sentido de prejudicar e retardar o amadurecimento. Porque seu pai, depois desses acontecimentos, ele chegou a conversar com você, sua irmã, tipo, de forma vulnerável, e se abrir, pedir desculpa, cara. e retomar a plataforma de algum modo de confiança, buscar remendar ela? Chegou, ele pediu perdão, ele teve uma conversa comigo. Eu pedi perdão pra ele por ter aberto essa intimidade dele para a minha mãe sem ter antes conversado com ele. Eu não percebi, na hora você fica tão irritado, tão você não pode triste, se cobrar, né? Se você volta desapontado. atrás e vê assim seu cérebro de 13 anos de idade, quem você é aos 13 anos de idade. A gente tem muito isso, a gente faz muito isso de o nosso eu agora de 43 e você 42. A gente olha pra trás pro nosso eu criança e julga com E a quer moral que a aconselhar, gente tem hoje. Uhum. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que voltar lá e falar quais eram as ferramentas que eu tinha quando eu tinha 11, quando eu tinha 12, quando eu tinha 13. Ele falou uma coisa muito legal pra mim, ele me confortou. Ele disse assim, você era um leão defendendo a toca, né? Então assim, não tem problema você ter feito isso e tal, o erro tá em mim e tal. Então foi muito, muito legal, ele fez isso sim, cara. Porém, depois que aconteceu isso, que ele saiu de casa, essa conversa a gente teve quando ele voltou, né? Mas ele continuou. Então, tipo, a minha mãe tinha um método de acompanhar o adultério. Cara, na carteira dele, naquela época. Hoje eu sei que tem outros medicamentos, na época era o Viagra e tinha um outro lá que eles usavam ali, os caras, e eu lembro até de uma festa que eles deram pra uma cooperativa lá, que eles deram de presente pros cooperados, cara. Eu só conheço Viagra e Tadalafila, eu não sei qual é. Tadalafila, eu sei que talvez seja esse Tadalafila, mas na época eu não, acho que tinha um nome comercial. Era um nome comercial, ele tinha na carteira dele. E minha mãe acompanhava. A cartelinha ia diminuindo, você entendeu? E a coisa não ia acontecendo em casa, na intimidade deles, pô, então... Então ela se entristecia com isso, e eu também, ela contava pra mim, né, cara? Então eu continuei desapontado com ele, embora tenha perdoado o pai já naquela época. Você acha que muitos homens se sentem negligenciados por suas mulheres, especialmente depois de terem filhos e não tem entendimento? Assim, falta um pouco de comunicação, de franqueza entre o casal para ter um ajuste? Eu acho isso, eu tenho certeza disso. Muitos, cara. Um mar de homens que tá nessa situação. Não consegue compreender essa virada de papel, né, da esposa. Claro que isso que aconteceu com a minha mãe, esse exagero de ter ido para esse outro lado. E aí eu não posso também deixar de dizer que há justificativas, né, ali para minha mãe. O fato dela ter passado por as 3 depressões pós-parto e ter um histórico de depressão. E aí ter todo o histórico familiar dela. Resumidamente, o histórico familiar da minha mãe enquanto bebê, a minha avó, que foi depois diagnosticada como esquizofrênica, matou meu avô com um tiro, com a arma dele, numa ocasião, e ela foi internada, ficou internada há 17 anos, presa, né, num manicômio e tal, por 17 anos, então, e a minha mãe nunca conheceu essa mãe, foi adotada por padrinhos. Cada um dos irmãos dela também foi, cada um para uma cidade, com seus padrinhos e tal, para serem cuidados, que já eram maiores, mas minha mãe era mais nova, era um bebê.
E aí, quando a minha mãe foi para visitar a mãe dela, não deixaram ela entrar, porque a situação lá era muito, muito crítica. Era um hospital que até depois o Rodrigo Santoro fez um filme. Ele fez um filme, não, ele atuou em um filme onde ele interpreta ali um cara que fumava maconha e tal, e o pai coloca nesse hospital, eu não lembro o nome do filme, mas é um negócio assim, horroroso. É esse hospital lá em Curitiba. E cara, depois que a minha avó sai então do hospital, ela tem alta, né, ou é liberada, ela vai morar na casa da minha tia lá no Rio Grande do Sul, a família da minha mãe é toda do Rio Grande do Sul, e alguns meses depois ela se enforcou. Então ela tem esse histórico. A minha mãe, embora ela fosse bebê e não tenha sido impactada diretamente pelos ocorridos ali, e não tivesse contato nenhum quando 17 anos depois a minha avó cometeu suicídio, pô, é a história da família dela, então ela guarda aquilo ali e tal. Então vai saber, cara, eu não sei direito, assim, não consigo com profundidade, porque minha mãe não entra muito nesses assuntos. Ela não tem problema com isso, aparente, mas ela não sabe também muito o que falar. Mas há uma fragilidade. Então, estou contextualizando isso para dizer, a bagagem da minha mãe importa, né? E talvez justifique alguns comportamentos dela, assim como a bagagem do meu pai também importa, e talvez justifique muitas das ações dele.